como arguidas ou como condenadas, ou seja o que for, não devia ser permitido sequer andarem na televisão a dar autógrafo, a recolherem autógrafos dos seus livros, fazer propaganda de livros. E não é... Isso devia ser proibido expressamente. Essas pessoas não tinham que andar aí na televisão a choramingar, a fazer os teatros que fazem. Cada um fica naquilo que acha. Ou acha que é culpado ou não acha que é culpado. Cada pessoa tem a sua opinião e essa pessoa tem mais é que respeitar. Lá porque é uma pessoa pública, uma figura que teve na televisão, tem mais é que arcar com as consequências. Eu só tenho muita pena é das crianças que sofreram os abusos porque infelizmente não tiveram um pai nem uma mãe para cuidar deles, porque senão eles não teriam sofrido esses abusos, não é? Estavam sozinhos, não tinham quem os protegesse. E essas pessoas serviram-se dessas crianças. Sabe-se lá a quê? É só a minha opinião. Boa tarde e obrigada. Obrigada, Ana, pela sua participação. Alexandre Santos, liga-nos de Ponta Delgada. Boa tarde, Alexandre. Estou, muito boa tarde. Boa tarde. Está-me a ouvir bem? Estou a ouvi-lo bem, sim. Olha, o que eu penso deste caso, para mim é uma grande atrapalhada. Quando começou eu não acreditei, pelo menos de Carlos Cruz, porque os outros eu não os conhecia. Ele é um melhorengo até ao máximo. Portanto, para quem eu também o conheci, não pessoalmente, mas ouvi histórias dele, não dá para lembrar o diabo. Agora, metido em coisas destas, mas com tanta gente a falar do mesmo, acabei por ficar com dúvidas, não é? Mas no dia em que eu vi o vídeo do tribunal da Casa de Elvas, as minhas dúvidas acabaram. Portanto, quem vê aquele vídeo só pode tirar uma conclusão. Os alunos da Casa Pia estavam a mentir. Comecei a ler casos de pedofilia e o que aconteceu em França num caso idêntico, em que os miúdos mentiram com o intuito de receber indemnizações, leva-me a concluir que nos tempos antigos também aconteceu o mesmo. Denúncias de pessoas, só que aí levavam as outras para a fogueira, não é? No caso destes, qualquer pessoa está sujeita a ficar com o nome sujo e a sua vida estragada. Nos casos da Casa Pia, vê-se o nome de pessoas denunciadas, desde presidentes da República até deputados, tem de tudo. Como ficamos? São todos pedófilos? Que juízes são estes? Provaram o quê? Denúncias destes alunos? Por mim já não acredito em nenhum. Mas penso que, para terminar, que enquanto houver pessoas como o Sr. Marino Pinto, que têm coragem de enfrentar as injustiças, estaremos mais salvaguardados. Pronto, era só isso. Muito bem, Alexandre, agradeço a sua participação. Ouvimos ainda Carlos Barbosa, liga-nos de Fátima. Carlos, boa tarde. Boa tarde a si e ao seu convidado, a quem eu muitas vezes escuto e admiro muito pela sua frontalidade, pela forma como nos faz passar a forma como ele vê a advocacia e o que ele pensa. Eu admiro muito e gosto muito de o ouvir, porque acho que é um homem... Eu sempre pensei que os advogados... Tive alguma desconfiança e tive algumas razões para isso sobre os advogados, mas felizmente que ainda há alguns que a gente pode confiar neles, e este senhor é um senhor que eu admiro muito e confio nele. Passando ao assunto, olha, eu já ouvi tanta coisa, ouvi advogados, ouvi juízes, ouvi analistas, e tenho acompanhado este caso e ainda do Rui Pedro, e o que eu vejo, eu quero dizer sinceramente, eu acho que isto é tudo uma atrapalhada. Eu já não acredito em nada, já não sei quem fala a verdade. A única coisa que eu sei é que no meio disto tudo houve crianças que passaram o que nós sabemos, que ficaram traumatizadas para a vida inteira e a verdade devia ser reposta e vir tudo ao de cima. Eu não pretendo que alguém seja condenado em praça pública, mas que a verdade viesse ao de cima. E o que eu vejo é que hoje, com o dinheiro, faz tudo. Ninguém vai preso. A justiça não foi feita para os ricos, foi feita para os pobres. Isto é inadmissível, é uma vergonha. Eu vivo revoltado, também tenho netos, sou pai. Isto é uma vergonha. Sabe, eu, sinceramente, eu gostava de ver o meu país, um país melhor. Eu já tive tantos anos no estrangeiro, vim para Portugal porque me sinto muito português. Eu amo o meu país, mas tenho visto tanta coisa
que, minha senhora, isto deixa-me triste, desanimado, mas sobretudo revoltado. Eu hoje sou estudante, vou seguir os meus estudos para a frente. Curiosamente era da advocacia que eu gostava muito quando era jovem, não pude. Agora que sou mais velho estou a seguir psicologia. Estou a seguir psicologia clínica, estou quase formado em hipnose clínica, exatamente porque me faz muita confusão e quero ajudar um dia pessoas com muitas dificuldades e com traumas que não conseguem ultrapassá-los. Vivemos num momento muito difícil e eu desejo de todo o meu coração e de toda a minha alma que isto seja ultrapassado e que um dia tenhamos um país melhor do que eu me possa orgulhar. Muito obrigado. Muito obrigada, Carlos. Uma boa tarde para si e para o seu convidado. Obrigada igualmente, Carlos. Regressamos aqui a estúdio e esta questão foi transversada a todos os telespectadores. Ninguém vai para a prisão? O que é que acontece agora? Vão. Quer explicar o que é que se passa? Não, o que se passa é que há uma pena de prisão efetiva para vários arguidos. Admito que... Mas vão hoje? Não, hoje não. Esta decisão pode ser impugnada ou diretamente para o Tribunal Constitucional ou, no caso do Carlos Silvino, para o Supremo Tribunal de Justiça. E, portanto, esta decisão ainda não é a decisão definitiva. Isto é, o recurso é a segunda instância. Houve uma primeira instância, que foi o Tribunal Criminal de Lisboa. Esta é a segunda instância. A maioria dos crimes, ou a maioria dos arguidos, não pode recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça, só o Carlos Silvino, mas pode recorrer para o Tribunal Constitucional se alegar fundadamente alguma inconstitucionalidade. Não da decisão, mas das leis em que foram aplicadas. O que as pessoas basicamente questionam é, pode arranjar lá uma vírgula e mandar para o Tribunal Constitucional e isto prolonga-se mais um bocadinho e este caso não se fecha ainda... Isto é uma suspeita, enfim, generalizada na opinião pública portuguesa e com fundamento. Nós temos em Portugal, de facto, duas justiças. Temos uma justiça para os ricos e uma justiça para os pobres. E em dizer isto, não quer dizer que a justiça dos ricos, em muitos aspectos, seja má. Porque é assim... Nem significa que as pessoas têm que baixar os braços. Exatamente, e abdicar dos seus direitos, designadamente de recurso. Sim. Significa o seguinte... que as pessoas com os recursos económicos podem contratar bons advogados. As pessoas pobres não podem. Onde é que está o mal? Naqueles que contratam bons advogados e que defendem com êxito os seus direitos em tribunal, ou naqueles que não podem contratar bons advogados e que geralmente muitos deles até ficam pelo apoio judiciário, que até eu entrar para a ordem era maioritariamente prestado por advogados estagiários, nem sequer era por advogados formados, era por pessoas que estavam a aprender a ser advogados. Portanto, eu acho que o mal está aqui. O mal está aqui. E está nos nossos magistrados, sobretudo no Ministério Público e nos nossos juízes. Mas sobretudo no Ministério Público. Porque o Ministério Público é muito forte com os fracos. Com aqueles que não sabem ou não podem exercer devidamente os seus direitos. Quando o Ministério Público encontra pela frente bons advogados, não consegue os seus intentos. Não porque as leis, não por isso, porque, na verdade, vamos ver, eu sou advogado, não me considero de maneira nenhuma nas elites da advocacia portuguesa, mas eu sou capaz de passar 2, 3, 4, 5 dias, uma semana inteira, se calhar a dormir 3 ou 4 horas por dia, a preparar um julgamento. Os magistrados do Ministério Público... Isso é uma conta que se paga, não é? Mas eu cobro-me depois dos meus clientes e eles pagam-me. Agora, o Ministério Público, os magistrados, ganham mesmo ao fim do mês. O que é que os incentiva a sacrificarem-se? E depois, muitas vezes, aqueles que mais se dedicam acabam por depois ser prejudicados, acabam muitas vezes com absolvições de penada, acabam muitas vezes por decisões... Portanto, não há verdadeiramente incentivo aos magistrados. Os advogados têm, os bons advogados e os advogados que se dedicam à profissão têm-no. Hoje assistimos a um discurso algo populista por parte de alguns setores do governo sobre estas duas justiças e que é acabar... Nós não estamos, quando falo muitas vezes na existência de duas justiças, não é para eliminar os direitos dos ricos, é para respeitar os direitos dos pobres. Esta é que é a mensagem em torno desta questão das duas justiças ou das três justiças, porque há mais justiças. Mas regressando aqui aos casos, e porque aqui aos casos, deixe-me os telespectadores falam muito das vítimas e dos arguidos.
E queria também que se esclarecesse aqui alguns pontos. Estávamos a falar dos arguidos. Sim. Não acontecia nada, as pessoas diziam não vai acontecer nada. Há aqui uns aspectos que eu... Isto não é um crime qualquer, é um crime de abuso de crianças. Vai acontecer, vamos lá ver, depende do que decidirem os outros tribunais. Por exemplo, não sei se o Carlos Silvino irá recorrer para o Supremo, mas se o fizer, depende do que decidir o Supremo. Depende do que decidir o Tribunal Constitucional, se lá houver recursos. Agora, estamos a falar de pessoas... O Carlos Silvino já cumpriu o limite máximo de prisão preventiva. Ele já esteve preso vários anos. O Carlos Silvino, a pena que ele levou, para mim é chocante. Obviamente ele tem um historial de criminalidade, de crimes, que aliás confessou, quer no inquérito, quer no julgamento, mas ele colaborou. E até lhe digo, na minha opinião, a dada altura, parecia mais interessado, pelo menos pelo seu advogado, em condenar os outros coarguidos do que em se defender a si próprio. Eu acho que a pena do Carlos Silvino é muito pesada para uma pessoa que, apesar dos crimes que cometeu, muitos, centenas deles, ele mostrou arrependimento, pediu desculpas às vítimas e colaborou com a Justiça em todas as fases do processo. Mas compreendo que as pessoas não tenham esse tipo de simpatia quando se trata de um crime destes. Não é por simpatia que nós temos que atuar e os magistrados têm que atuar pelo direito. Da opinião pública. Mas as pessoas, naturalmente... As pessoas... É difícil a serem sensíveis Ora bem, uma pessoa... Isto até esta pena aplicada ao Carlos Silvino é uma pena que vai contra aquilo que deve ser o direito. O direito deve premiar, de alguma forma, aqueles que colaboram na descoberta da verdade e que colaboram com a justiça. Perante esta pena, no futuro, em processos, em quaisquer outro processo, as pessoas pensam duas vezes se vale a pena colaborar com a justiça. Porque levaram uma pena, arriscam-se a levar uma pena dessa, ou essa colaboração não ser tida em conta. Já estão aqui vários telespectadores à espera. Deixe-me só responder aqui a umas coisas de alguns telespectadores. Queria que também fizesse um comentário à questão das vítimas, porque as vítimas, aqui o advogado das vítimas dizia que era uma vitória para as vítimas e, de facto, aqui os crimes contra estas pessoas são dados como adquiridos. O nosso direito criminal coloca as vítimas numa posição de subalternidade em relação ao Ministério Público. Um crime é uma ofensa a valores fundamentais da sociedade. E a condenação de uma pessoa pela prática de certos crimes não é para dar satisfação às vítimas, mas sim para ressarcir a sociedade. A satisfação que é dada às vítimas é em termos de indemnização pelos danos que sofreram. Danos patrimoniais e danos morais, não patrimoniais. E isso, de alguma forma, o próprio Estado já assumiu e isso consta da condenação civil nas indemnizações. O que está em discussão é se o abuso sexual de crianças o que está em discussão é condenar um crime de abuso, condenar pessoas pela prática do crime de abuso sexual de crianças, ainda por cima crianças dependentes, para reafirmar um bem jurídico fundamental à nossa comunidade, que é a autodeterminação sexual. E, portanto, não se deve ter práticas sexuais com crianças. E a condenação... As vítimas neste processo poderão estar... Mas não é para isso que foi feito o processo. Não é para dar ressarcimento às vítimas. O ressarcimento às vítimas é indemnizatório pelos danos que sofreram, pelos prejuízos que sofreram, pelas dores que sofreram. Quando vêm confirmados os crimes de que dizem ter sido é evidente que alvo... Note que... Pelo menos é uma pequena vitória, compreenderá. Sim, eles estiveram lá no processo... subordinados ao Ministério Público, aliados do Ministério Público. Mas aqui o grande vitorioso, se quisermos, até será o Ministério Público, até será o Ministério Público junto à Relação de Lisboa, o magistrado do Ministério Público na Relação de Lisboa, que pediu a confirmação das penas. Nem mais, nem menos. Discutir-se-á se não haverá aqui nenhuma outro interesse, porque se as penas fossem elevadas, os arguidos já poderiam recorrer para o Supremo. Das próprias penas. E o Ministério Público, na relação, ao manter como estava, só o Carlos Silvino é Exato. Que fica com essa prerrogativa. Quero responder então rapidamente. Sim, eu queria dizer aqui ao Sr. José Fernandes, o primeiro telespectador, o Sr. José Fernandes, que se mostrou, enfim, contra a pressão terrível que Carlos Cruz tem feito mediante. Ora bom, não é nada, o que ele fez não é nada comparável ao que a comunicação social fez contra o próprio Carlos Cruz. Antes do julgamento e até agora, durante o julgamento. Portanto, aquilo que o Carlos Cruz fez, e não sou advogado dele, nem o conheço pessoalmente, foi uma pequenina parte daquilo que a comunicação social fez contra ele. Porque aqui este é um processo
em que os chamados poderosos foram massacrados pela comunicação social e, muito antes do julgamento, já estavam condenados pela opinião pública portuguesa, mercê da